viu, né? Vamos lá, então. Vamos lá de novo. 3, 2, 1, grava. Sejam bem-vindos ao BPTran Podcast, o seu programa de entrevista do Batalhão de Polícia de Trânsito. Eu sou o Tenente Leônidas, assessor de comunicação do Batalhão de Polícia de Trânsito. E eu sou o soldado Bruna Vilar, auxiliar de comunicação do Batalhão de Polícia de Trânsito. Boa tarde, soldado Bruna. Tarde. Hoje nós vamos receber aqui os nossos militares da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito. Essa companhia, para quem está em casa e não conhece, é a companhia do batalhão que atua nas áreas do 13º Batalhão e 16º Batalhão, que é como se fosse a região nordeste de Belo Horizonte. Pega ali a região do Planalto, tudo mais, a região nordeste. Sim, e hoje, Sargento Eliésio, Soldado Dias, Soldado Mark, eles atuam, né, nessas áreas, nesses batalhões, e hoje eles vão falar pra gente sobre as alterações recentes do Código de Trânsito Brasileiro, que com a nova lei, a Lei 14.599 de 2023, ela trouxe alterações pra gente, que foi publicada no dia 20/6/2023. Boa tarde, então, aos nossos entrevistados. Boa tarde, Sargento Eliésio. Boa tarde, soldado Dias. E boa tarde, soldado Marcos. Boa tarde. Vamos lá. Sargento Eliésio, antes da gente começar a falar dessas alterações, conta um pouco pra gente quem é o Sargento Eliésio. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, seu tenente. Boa tarde a todos aí que acompanham. Eu completo daqui a um mês 7 anos na Polícia Militar. Eu trabalhei no interior e hoje trabalho na capital. Formei lá em Teófilo Otoni, fui destacado para a cidade de Itaubim, trabalhei lá por 2 anos. Consegui transferência para cá, trabalhei na 128, lá do 22 Batalhão, por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Passei no CFS, que é o curso de formação de sargento, e hoje, depois de formado, atuo no batalhão há mais ou menos 1 ano e meio, sempre na atividade de Blitz. E acho que é o lugar que eu mais gostei de trabalhar até hoje, realmente me encontrei nessa atividade. Já passei pela atividade de base comunitária móvel, intendência, rádio operador, já trabalhei no atendimento de ocorrência na rua também, mas eu acho que aqui, por ser uma atividade mais técnica, é onde eu consegui adequar melhor o meu modo de trabalhar para a atividade que eu executo. O senhor tem quanto tempo de sargento? 1 ano e meio, sempre no batalhão de trânsito. Sempre no Desde batalhão que de trânsito. sargento, desde que formei. E o destacamento lá é Itaubim, que você falou, né? Itaubim, isso. Itaubim pertence a Teófilo Otoni. Você está faltando, 15ª Você foi para lá soldado e Soldado. depois você veio para BH que você fez o CFS? Continuei soldado aqui em Belo Horizonte por 1 ano e meio e aí fiz o curso do sargento. Não, excelente. E você, Marco, como é que você pode contar pra gente quem que é o soldado Marco? O soldado Marco, formado no último curso, 2022 agora, um soldado novo aí, um pouquinho mais de 1 ano de polícia. Sou formado em ciências aeronáuticas, estou fazendo pós em trânsito e tenho curso de instrutor de trânsito e examinador. A aeronáutica? Ciência aeronáutica. Então você opera na terra e no ar, em qualquer lugar está operando. Piloto até de submarino. Muito bom. Dias, soldado Dias, conta um pouco pra gente sobre você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, seu tenente. Boa tarde. Eu sou do soldado Dias, tenho 26 anos, sou formado em Direito, sou da mesma turma que o Marcos, FSD 2022, vim direto do trânsito. Eu tive aula com o seu tenente Giovanni, ele gostou muito da minha postura em sala de aula e tal, e pensou comigo se eu tinha interesse de vir para o trânsito. Falei que eu tinha e hoje estou aqui, estou gostando muito. Fiquei 1 semana no grupo de trânsito, atuei também na questão de prevenção TIP, né, transporte legal de passageiros, mas majoritariamente eu estou na Blitz. Na verdade, só fazer uma correção, né? Vocês são da penúltima turma, né? Que formou uma esses dias agora, né? Agora já tem um abismo entre vocês. Eu ia fazer uma piada aqui de antiguidade, aqui, mas agora já tem um abismo, já tem uma turma que formou depois desse Isso é enorme. É enorme já entre Eles até brincam que se apertar o delete sem querer, eu sou da polícia. Agora não mais. Né? Não mais. Já tem alguém na fila do pão depois, assim. O seu já não está mais a lápis, não. Já começou a escrever a caneta. Não, excelente. Então, só para comentar a brincadeira, né? O Eliésio tem mais tempo de delegacia, na feira da delegacia, do que os dois da polícia, por enquanto. Né? Um tempinho, né, Eliésio? Tem que chegar lá ainda, né? Bom, então o tempo de BPTran, os dois chegaram recentemente, os dois chegaram juntos, né? Aqui no batalhão. Foram direto para a equipe de Blitz? Eu vim direto para a Blitz. Eu também fiquei na Blitz. Quando precisou, eu fui para o grupo Tático de Trânsito e também na questão da prevenção TIP. Só que o TIP eu estou aí por tempo e
voltei logo para a Blitz quando parece que era questão de férias, né? E aí quando o militar voltou das férias, eu já entrei de novo para a Blitz. Excelente. Eliésio, você no batalhão de trânsito o tempo todo na Blitz. Exclusivamente da Blitz. Na Blitz, então temos um especialista em Blitz, fiscalização de trânsito do batalhão, né? O batalhão tem os serviços dele, né? Pra gente poder, o pessoal de casa que ainda não conhece, siga a gente lá no Instagram, nós colocamos um post lá explicando um pouquinho do batalhão. Então nós temos os serviços de atendimento de sinistro de trânsito, não é mais acidente, está lá atualizado, sinistro de trânsito. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós temos a fiscalização de trânsito, além das viaturas que atendem ao acidente, nós temos as nossas Blitz, que é o pessoal que está aqui para conversar com a gente hoje. Temos os grupos táticos de trânsito, que é o nosso GPT, e temos o serviço, nós vamos falar sobre ele um pouquinho também, que é a nossa Transitolândia, que é um serviço sensacional que o batalhão tem. Bom, já que o pessoal de casa e a gente já conhece um pouquinho mais, né, sobre o Eliésio, sobre o Dias, sobre o Mark, e é interessante esse bate-papo aqui, que às vezes a gente passa a conhecer mesmo. Eu não sabia que o Mark era formado em Ciências Aeronáuticas. Fiquei sabendo exatamente agora, formado em Ciências Aeronáuticas. E é bom a gente saber que a gente tem um militar gabaritado na nossa tropa, tem um conhecimento específico, ele pode ser utilizado lá a qualquer momento, é no Mark. Assim que a gente precisar, nós estamos à disposição. Bom, mas o nosso foco principal hoje aqui não é falar sobre as ciências aeronáuticas, né? É a gente tentar falar sobre as alterações que tiveram no CTB. Recentemente, a Bruna já falou um pouquinho aqui, a Lei 14.599 alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Para quem tiver curiosidade, entra no Google lá, pesquisa 9.503/97, vai achar lá o site do Planalto. Aí você vai digitar no campo de pesquisa 2023, você vai encontrar 142 menções a alterações no CTB. Então foram 142 alterações, só que elas se limitaram a alguns artigos e tudo mais, nós vamos falar sobre isso tudo daqui a pouquinho. Então, a gente vai falar sobre essas alterações agora aqui, e eu queria chamar primeiro o sargento Eliésio para falar sobre algumas dessas alterações. Eliésio. Perfeito. Inicialmente, é importante entender que a origem de parte dessas modificações é oriunda da medida provisória 1153 do ano passado. Essa medida provisória, ela tinha como uma das principais citações prorrogar para 1º de julho de 2025 a data para que fosse autorizada a autuação de condutores que conduzissem veículos que não tivessem atualizado o exame toxicológico periódico, que fossem habilitados na categoria C, D e E. Isso não foi vigorado e aí o legislador resolveu colocar para 1º de julho de 2023. A partir dessa modificação, o legislador aproveitou e completou mais algumas. Então, no total foram 55 modificações nessa 44ª alteração do Código Brasileiro de Trânsito. Dentro dessas modificações, 29 artigos alterados, dentre eles alguns incisos revogados, e 3 artigos que foram incluídos a esse código. Então, bastante alteração, né? Como o senhor já falou, eles alteraram aí a palavra acidente para sinistro, entendendo que o acidente, a palavra acidente traz a ideia de que é algo inevitável, tirando parte da conduta do condutor no trânsito, o que a gente sabe pelas estatísticas que não é verdade. Tira um pouquinho da responsabilidade, né? Ele fala, aconteceu sem querer. Isso, foi sem querer. A gente sabe que não, né? As estatísticas mostram justamente o contrário. Transferiu-se a palavra, modificou-se a palavra para sinistro, que traz a ideia de que é sim algo evitável, mas depende principalmente da conduta dos condutores no trânsito. Excelente. Teve uma alteração importante também, que é interessante, eles mudaram vários dispositivos na lei, tirando a palavra elétrico. Pelo que eu entendi, não sei se vocês podem me explicar melhor isso, é porque o veículo elétrico ele é automotor. E ele estava considerando os veículos automotores e elétricos, como se o elétrico não fosse automotor. É isso mesmo? É isso mesmo. O veículo elétrico ele era classificado como um veículo de tração. Na linha A era o automotor, na B era o elétrico. Agora alterou, revogou o B, que era o elétrico, e jogou a competência do elétrico para dentro da definição de veículo automotor. Agora fica o veículo automotor é o veículo de propulsão a combustão, elétrica ou híbrida, então englobou todas elas numa mesma atribuição. Então foi alterando todos os lugares onde continha a palavra elétrica. Elétrico virou tudo automotor, né? Automotor. Elétrico e é automotor. É só apenas a forma que ele é propelido, vamos dizer assim. Todos eles circulam da mesma maneira, né? Por meios próprios de energia. Bruno, alguma perguntinha para eles? Não. Não? Então, sobre essas alterações que a gente teve, você falou aí sobre o exame toxicológico, que foi o objetivo inicial da medida provisória, né?
alterações que exigem do condutor, primeiro, né, a consciência que ele não deve dirigir sob o efeito de drogas. Então ele tem que a lei que dizer assim, ó, eu vou te submeter regularmente ao exame toxicológico para você não se sentir coagido, né, a fazer o uso de drogas e dirigir seu veículo. E essa lei trouxe algumas responsabilidades, que é quando chega lá na infração. Como é que funciona? Quando que ele pode ser responsabilizado? O que essa lei trouxe em relação ao exame toxicológico? Então, essa questão, vou trazer só um breve histórico, que da Lei 13.103 de 2015, a chamada Lei do Caminhoneiro. Ela estabeleceu que aqueles que possuem categoria C, D ou E devem ser submetidos a exame toxicológico. Quem vai também fazer essa inclusão de categoria e questão de renovação tem que ser submetido a esse exame. A periodicidade é de 2 anos e 6 meses. Com essa mudança da lei, pelo contexto da época, diversos acidentes relacionados a caminhoneiros que estavam sob o efeito de alguma substância psicoativa, 6 meses depois da lei ser sancionada, já houve uma redução de 38%. Acredito que agora, com a Lei 14.599 de 2023, seja até uma adequação da lei ao contexto de hoje em dia. Até porque, se for olhar bem, o dirigir sem a realização do exame toxicológico é uma infração, e só que tem o prazo de 30 dias. Ou seja, se a pessoa tem 30 dias não realizou esse exame, quando dá meia-noite, deu 31 dias, já está sujeita a essa infração. E outra mudança é que agora, né, na lei anterior, estipulava que a pessoa tinha que estar dirigindo um veículo de categoria C, D ou E. Agora não. Agora qualquer veículo já vai estar incorrendo nessa infração se deixar de ser submetido se não submeter ao exame toxicológico. Outra situação que agora acabou, questão de multa de balcão. Multa de balcão seria o quê? A pessoa ela não fez exame toxicológico, aí vai renovar a CNH, por exemplo, categoria C, D ou E. Chega lá, verifica que ela não fez exame toxicológico, está sujeita à infração. Isso daí não vai ter, foi vetado. Até porque não faria sentido. O estímulo da lei é a pessoa sempre andar de acordo com a norma. Não tem como provar que ela pegou um veículo C, D ou E no momento que ela compareceu no balcão. Então, para amparo jurídico, nada mais justo que vetar esse dispositivo e deixar somente a questão da autuação se, ou no momento em que foi abordado, numa situação de abordagem da nossa operação de Blitz, por exemplo, verificou ali que a pessoa com categoria C, D ou E estava sem a realização do exame toxicológico há mais de 30 dias, seria muito mais justo deixar só esse tipo de autuação. E agora com a mudança, né, porque anteriormente, como eu falei, a lei previa que você tinha que estar dirigindo algum veículo dessa categoria, agora não, qualquer veículo. Acredito eu que seja em relação à mudança que eles pretendiam, que eles queriam incluir na categoria A ou B, se exerce a atividade remunerada, esse exame. Eles não, no exame toxicológico, eles não incluíram esse dispositivo. Então eles não fizeram essa alteração, ou seja, retroagir para o que era antes. Mas fizeram a mudança na parte geral, vamos dizer assim, não permitiu, ou seja, foi vetada a inclusão para a categoria A e B, e quando chegou na inflação eles esqueceram de mudar isso, né? Exatamente, que era retroagir, porque é como se eles mudassem uma coisa, mudasse a perna e deixou o corpo ali, entendeu? E aí ficou meio estranha a situação. Outra questão que a gente pode mencionar, artigo 165, 165B. 165C seria se a pessoa é pega no exame e deu um resultado positivo para a substância psicoativa. Aí é outra infração. E agora eu vou falar da penalidade, porque ambos têm a mesma previsão de penalidade. A penalidade é a multa gravíssima multiplicada 5 vezes e na hipótese de reincidência, dentro do prazo de 12 meses, além da multa, multiplicada agora de 10 vezes, tem a hipótese da suspensão de dirigir. Ou seja, outra mudança legislativa, porque antes, no momento que você era autuado nessa infração, já havia a suspensão. Agora é só na hipótese de reincidência dentro do prazo de 2 meses. Ou seja, tem um segundo cometimento da infração para incidir na suspensão de direito de dirigir. É outra mudança legislativa. Então a gente tem que conscientizar o pessoal de casa, que o principal é que ele não conduz o veículo sob efeito de drogas e álcool e o que for, né? Mas se ele for fazer essa condução, nós vamos estar na rua para fiscalizar, né? A equipe de Blitz está na rua para isso mesmo, para poder ir lá e conferir, todo mundo conferiu. E importante que a gente citar também, né?
é que isso passa a valer a partir de 1º de julho agora, né? A lei nova antecipou o prazo de 2025 para 2023, né? Reduziu 2 anos de prazo aí, então a partir de 1º de julho, se não mudar aí, né, todo mundo vai ter que dirigir com o exame toxicológico em dia, né? O pessoal que, os motoristas profissionais aí e tudo mais. Né? Exatamente, temos só a questão de um prazo, eles colocam ali 60 dias para fazer o escalonamento. Então, não necessariamente tem que esperar os 60 dias. No momento que eles soltarem a lista de escalonamento, alguém pode estar incorrendo em 30 dias aí na infração. Você deve ficar atento a isso. E lembrando também que esse 1º de julho é só para a questão do toxicológico. É importante falar também, né, que teve uma alteração, essa alteração que teve, né, antecipou em 2 anos o prazo, né? A previsão inicial da lei era 2025, o prazo para o pessoal realizar o toxicológico, e essa lei antecipou para 1º de julho. Né? É importante também mencionar que há um escalonamento, vai haver um escalonamento, tendo 180 dias para eles normatizarem isso. Porém, no momento em que sair esse escalonamento, tem que se atentar, porque depois de 30 dias já vai estar incorrendo a infração. Lembrando que esse 1º de julho é só para a questão toxicológica, né? Os demais artigos já estão em vigor. Estão em vigor, já tá, a partir da publicação da lei, né? Já está em vigor. Bom, o Elias falou sobre diferença de sinistro e acidente, né? O acidente, ele não é, aconteceu sem querer, né? E o sinistro não, o sinistro é aquilo que eu posso evitar, né? E foi criado o RENAEST como uma responsabilidade do Senatran. Né, Elias? O que você pode falar pra gente aí sobre o Senatran e o RENAEST? O Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito. Agora tornou-se responsabilidade documentada na legislação da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Dentre as mais de 30 competências que o órgão tem, essa passa a ser mais uma. Qual que é a importância disso? É por meio das estatísticas que os órgãos de segurança pública conseguem direcionar suas atividades para determinados pontos em que, por exemplo, o acidente de trânsito ele é mais recorrente. E isso vai impactar diretamente na queda dessas estatísticas, principalmente trabalhando com a prevenção. No nosso caso aqui, a gente atua diretamente nisso também, não só na prevenção, mas também na repressão. Mas o programa estatístico, ele é mais importante para que a gente consiga direcionar nossos esforços, minimizar recursos e ter produtividade, qualidade nos nossos resultados. É importante que, não só para nós, Polícia Militar, né, mas que a gente alimenta, no nosso caso aqui, uma base de dados que serve para os órgãos que têm circunscrição sobre a via. Né? Então, o município de Belo Horizonte, por exemplo, ele quer saber qual via que está acontecendo mais acidente. Aí ele vai saber o motivo daquilo ali, qual estratégia que ele vai adotar que precisa, é educação para o trânsito, é fiscalização, é engenharia que ele tem que melhorar no local do acidente. Né? Então, esses 3 E's que eles chamam, né, do esforço legal, da engenharia e da educação, são o tripé, né, do trânsito. Serve inclusive para direcionar os órgãos públicos, por exemplo, em uma via que tem um buraco ali que está causando, estourando pneus, né, e causando acidentes. Então, até para direcionar esse tipo de atividade, é importante que a gente tenha esses relatórios aí. Bem, o estoque que o Elias deu, alguns órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, se não me engano, no aplicativo dela, o usuário consegue avisar onde é que tem buraco na via. Você vai lá, o pessoal de casa, avisa a Prefeitura. Por quê? Você pode evitar um acidente, alguém que está vindo de moto ali, né, cai no buraco, moto já era. Você, de modo inesperado, você viu o buraco, o cara vai pro chão mesmo. Bom, falando um pouquinho dos sinistros, agora a gente tem que falar uma coisa muito importante que foi alterada no CTB. Essa afeta a nossa fiscalização, que são as competências. O Marco vai falar pra gente, né, Marco, sobre as competências que foram alteradas no CTB. O que foi mudado, Marco? Sim, senhor. Então, em relação às competências, antes de falar o que mudou, né, vou falar primeiro como é que funcionava. Como é que funciona a competência? Cada infração, quem é competente por ela? Pode ser o Estado ou pode ser o município, né? No nosso caso aqui, falando quanto a Minas Gerais e Belo Horizonte. Então, tem infrações, o Estado. Vamos lá, perguntar de novo. Bom, a gente já falou sobre as demais situações. Uma alteração significativa que teve no CTB foi relacionada às competências que foram definidas ou redefinidas, né, pela essa última alteração do CTB. O Marco vai falar pra gente sobre essas alterações, né, Marco? Isso, em relação às competências, mudou, o que mudou bastante foi a amplitude, né, de infrações que cada órgão vai ser competente por ela. Então, assim, o Estado e o município,
eles têm infrações que são privativas de um, né? Então o Estado tem infrações que são privativas, somente o Estado pode autuar, somente o Estado pode fiscalizar, e o município a mesma coisa. Até o presente momento, né, até o dia 20, que a lei entrou em vigor, funcionava dessa forma. Agora, tem as infrações que são privativas, tem as infrações que são privativas do Estado, do município. O que sobrou, os dois têm competência para fiscalizar e autuar, mesmo se não tiver aquele convênio, né? Chamada competência concorrente agora. Competência concorrente. Tá? Então, por exemplo, eu vou linkar aqui alguns artigos, né? No caso do órgão estadual, órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN, que ele é competente. Então está lá o artigo 233, que é a questão dos 30 dias para o registro do veículo, né? Então, transferência que a gente tem que fazer. O artigo 240, que é a questão da baixa do veículo. Então, a pessoa tem um veículo ali que teve perda total, né? O pessoal fala, o PT, que é o veículo irrecuperável, então ele tem que dar baixa, né? O artigo 240. Artigo 241, não atualizar o cadastro do DETRAN. Então, todos esses artigos que eu estou falando são de competência exclusiva do Estado. Tá? Endereço falso. Então, artigo 242, a pessoa fazer declaração falsa de domicílio. Também é competência do Estado. Artigo 243, é a mesma questão da baixa do veículo recuperável, só que quem é o responsável é a seguradora. No parágrafo 5º do artigo 330, que fala no livro de registro, para aquelas empresas que vendem peças, né, usadas, de veículo recuperável. Tá? Se for analisar bem, são competências exclusivas do Estado, são autuações puramente administrativas. Né? Elas não dizem respeito à questão da conduta do condutor no trânsito, mas sim questões mais de burocracia mesmo, de tramitação. De balcão, né? Exatamente. Essas de competência exclusiva do Estado são infrações administrativas mesmo. Já as dos órgãos municipais são o artigo 95, que é a questão de realizar a obra ou evento, que trabalha, né, ali de circulação, segurança do trânsito. Então ele depende de autorização do órgão municipal. Tá? O artigo 181, que é estacionamento, e 182, parada, continua sendo competência exclusiva do município. O artigo 183, que é parada sobre a faixa de pedestre, né, no caso de mudança de sinal luminoso. Né? Então, o sinal ficou vermelho ali, a pessoa furou o sinal, mas parou em cima da faixa. Então, a multa vai ser essa, parar sobre a faixa em mudança de sinal luminoso. É competência do município também. O artigo 218, que é a questão de velocidade máxima, tá? Que é medida pelo instrumento, né? Pelos radares, tal. O 219, que é a velocidade mínima, que é a metade da velocidade máxima da via. O artigo 231, inciso 5 e 10, que fala do excesso de peso, fala da capacidade máxima de tração. Tudo isso que eu estou falando é privativo do município. Artigo 245, que é usar a via para depósito de mercadoria, material de construção, né? O pessoal pega ali um tijolo, areia, para fazer uma obra em casa. O nosso bota fora, né? O pessoal faz bota fora irregular, a competência do município fiscalizar, sim. Exatamente. E o artigo 246, que tem a ver também com esse bota fora, mas é a questão da sinalização, né? A pessoa deixa de sinalizar. E por último aqui, como competência municipal, tem o artigo 279A, que fala dos veículos abandonados, né? Você vê que, nesse caso da competência exclusiva do município, são questões bem territoriais mesmo. Inclusive, até mesmo a questão de ultrapassagem de excesso de velocidade e de ultrapassar algum sinal, algum semáforo, né? São dispositivos que são aferidos por quê? Territorialmente. Então, o radar ali, eu tenho o semáforo, questão de parada, estacionamento, objetos na via, né? Deixar o objeto na via, ou deixar de sinalizar eventualmente. Aí lembrando que esses são privativos, né? Então, isso que eu falei, são privativos do Estado, somente o Estado pode autuar e fiscalizar, e os privativos do município, somente o município pode autuar e fiscalizar, a não ser que tenha o convênio, né? E as demais infrações são concorrentes, tanto o Estado quanto o município podem autuar e fiscalizar. Resumindo, tirando esses dois rol apresentados, todos os outros são de competência concorrente. Exatamente. Isso dava uma amplitude maior, né? Aumenta o número de
vezes até de agente de fiscalização fronteira um certo, né? Uma certa infração. Né? Sim, vai ter polícia militar, o PR, todo mundo com mais infrações que pode fazer a autuação sem problemas, né? Sobre estacionamento, teve uma alteração também, que é em relação à vaga de deficiente físico, né? A parte inicial do CTB, no conceito lá de via terrestre, mais um parágrafo define que considera-se via terrestre, para fins do CTB, as áreas de estacionamento de uso coletivo, as vias internas dos condomínios e tudo mais. Sobre a fiscalização nessas áreas de estacionamento de uso coletivo, o que ficou definido pelo CTB? Então, nesse tipo, na verdade não é nem no CTB, tem a resolução específica, né? O CTB não fala exatamente isso, mas especificadamente fala o seguinte: pode ser fiscalizado, pode ser autuado esse tipo de estacionamento privado de uso coletivo, mas somente em vagas de deficientes ou de idosos. Isso aí, de certa forma, é uma garantia até a questão do estatuto do idoso e da pessoa com deficiência. Reforça a questão de que são grupos vulneráveis que tem que ter uma atenção maior do Estado, tem que ter uma fiscalização maior, então é direcionado para aquilo. Já a questão de vaga privativa entre, vamos supor, pessoas disputando uma vaga no condomínio, parou na vaga de um ou de outro, são questões de esfera privada. Daí resolve provavelmente entre as partes ali no contrato, ou se for necessário ajuizar alguma ação, entre eles. Não é competência do Estado ficar discutindo questão de vaga, de quem quer aquela vaga ali, exceto, como o Marco falou, se for questão de destinação de vagas para idosos ou pessoas com deficiência. É para garantir o direito dele. Não fugiu a memória percentual exata, mas se não me engano, acho que é 5% das vagas de estacionamento tem que ser para deficiente, acho que 2% para idoso, desde que tenha pelo menos uma vaga para cada um desse público e tenha necessidade especial. Então, se eu tenho um estacionamento com 100 vagas, eu preciso ter pelo menos uma para idoso, uma para deficiente, e nesses casos, caso alguém pare nessas vagas, né, aí sim a gente pode fazer a fiscalização dessas vagas. Né? É mais ou menos isso aí que a norma determina. Né? E disso tudo, a competência da Polícia Militar, nós falamos de competência de Estado, de município e Polícia Militar, quando que a Polícia Militar tem competência para atuar? Essa não teve alteração, né? Mantém a mesma coisa, só para o pessoal de casa saber quando que a Polícia Militar faz essa autuação. A questão do policiamento sensível de trânsito, né? A gente está ali na via, realizando, a gente já tem essa competência, causa até na mudança do termo. Quem faz o policiamento sensível de trânsito é a Polícia Militar. Então ela é competente ali para realizar qualquer tipo de fiscalização a respeito de algum crime que está ocorrendo na via, ou qualquer situação ali. E também, né, tem a questão do convênio, né? Lá fala quando e conforme o convênio, né? Então a gente tem que fazer essa fiscalização, tem que falar e fazer o convênio. Tem convênio com o DR, com a Prefeitura, tem convênio com a Prefeitura de Minas Gerais inteira, nós estamos falando para o Brasil inteiro, mas aqui, vamos para o mundo, né? Hoje em dia o podcast é mundial, né? Mas em termos de Brasil, a gente tem competência com diversas prefeituras, órgãos estaduais, rodoviários aí, por isso que a gente faz a nossa fiscalização, né? Nós falamos das infrações. Uma situação importante, a gente falou dos elétricos, teve uma alteração na resolução definindo a questão de ciclomotor, de ciclo elétrico, né, sobre patins, o pessoal estava em muita dúvida, né, se precisava ter habilitação, se não precisava. Aí eu estou lembrando aqui agora do toxicológico. O cidadão, né, a norma fala qual tipo de veículo ele pode incorrer na infração de estar com o exame toxicológico vencido, por exemplo. E se ele tiver com a bicicleta elétrica, ele tá sujeito? Pode estar sujeito, né? Vamos deixar assim que a lei ficou meio ambígua, né? Pode estar sujeito? Tem um erro na legislação, né? Que eles colocam qualquer veículo. Qualquer veículo, realmente, isso daí eu acho que provavelmente vai ter alguma normatização a respeito disso. Porque eles colocam qualquer veículo, partindo do princípio da interpretação legislativa, é qualquer veículo. Não tem a especificação ali, se é veículo motor ou não. Porém, partindo da questão do bom senso em si, né? Fiscalização de trânsito, seria qualquer veículo de categoria A, B, C, D ou E, independente do que for. Que era até o que eu falei sobre a questão da mudança. Anteriormente era só os veículos da categoria C, D ou E, ou seja, aquelas que têm a fiscalização da exigência do exame toxicológico. Agora não. Se eu tenho a categoria C, D ou E, estou com o exame toxicológico vencido, estou dirigindo minha moto, pilotando minha moto, se eu for abordado, eu estou sujeito a infração.
Agora, para falar para o nosso público interno, né, o nosso policial militar vai dirigir a viatura aí, vai pilotar as nossas motocicletas, em relação às infrações de trânsito. O pessoal de casa às vezes não sabe como que funciona, por que eu vejo às vezes a viatura estacionando em cima do passeio, parando uma vaga que, se você for olhar via de regra geral, não seria uma vaga de estacionamento definida ali, mas como que funciona para o militar que está de serviço, ou então para a ambulância que está socorrendo, né? Porque às vezes o pessoal de casa vai olhar a lei, não é ferro e fogo ali, tem uma alteração, o pessoal vai falar disso, mas a ambulância, ela só para em vaga de estacionamento, ela precisou socorrer alguém aqui, aí o socorrido está no meio da avenida, mas aqui na vaga de estacionamento ela não pode parar ali, como é que funciona? A partir dos 80 agora, houve a revogação do parágrafo 6º e a inserção do parágrafo, a revogação do 5º e a inserção do 6º, corrigindo, que trouxe que não haverá nenhuma autuação quando for respectiva a veículos de salvamento, veículos que vão apagar incêndios, veículos de polícias e também veículos de fiscalização e operação de trânsito. Em nenhuma dessas circunstâncias, quando o veículo estiver em circulação, estacionamento ou parada, mesmo que não esteja ostensivo com sinais luminosos e sonoros, não haverá nenhuma autuação cabível para esses veículos. O nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito já trazia parte desse parágrafo, no entanto, era só quando o veículo estava no atendimento de algum sinistro desse ou de algum atendimento de ocorrência e estivesse com sinais sonoros e luminosos funcionando. Caso contrário, a notificação era feita e depois os órgãos, se fosse o caso, recorreriam. Agora não haverá mais a possibilidade de confeccionar essa autuação. O Dias já falou bacharel em direito, né, Dias? A estudei de licitude, né? Lá no Código Penal está lá, não há crime se for em legítima defesa, estado de necessidade, e aqui fala que não há infração, né, se for um veículo de polícia e tudo mais, para poder salvaguardar. Tem algumas situações de para falar para a gente aí, a viatura vai perseguindo, vai fazer. Exatamente. Essa questão traz uma segurança jurídica maior, porque uma viatura, vamos supor que avistou ali um indivíduo ultrapassando o sinal, uma velocidade altíssima, puxou o veículo, deu ali que estava constando, por exemplo, que furtou roubo. Vai iniciar a perseguição daquele veículo. Às vezes, numa situação que exige uma agilidade do policial militar, né? Até porque a rapidez é um dos fundamentos nossos. Então, não necessariamente você está com o giroflex ligado ou com o sistema de iluminação. É claro que é importante tanto o sistema de iluminação quanto o giroflex, sirene, fazer aquele barulho exatamente para sinalizar as pessoas que estão em volta, né? Que tem sim uma viatura ali, que ela está atuando na perseguição, mas você pode ter um policial militar ou quem for realizar a condução de um veículo de emergência ou urgência, pode ficar tranquilo que está respaldado ali, que independente de estar ligado no sistema de iluminação ou de sonoro, pode conduzir o veículo, se for necessário fazer ultrapassagem de sinais ou então parar em um local que não seria adequado para exatamente efetuar o trabalho, né? Seja o trabalho policial, seja um trabalho de resgate, né, de saúde, está extremamente amparado, né? Os três dirigem viatura? Sim, os três dirigem viatura. Mas aí, beleza, não há infração. Eu vou conduzir minha viatura de qualquer jeito? Não. Gente... Principalmente nós que somos fiscalizadores de trânsito, essa abertura que deu, de maneira nenhuma permite que nós possamos conduzir veículos de maneira indiscriminada, muito pelo contrário. A situação que eu falei que é até uma situação de exceção, porque toda vez que vai haver alguma perseguição, alguma coisa do tipo. Mas caso seja necessário realizar, um militar ali, ou então uma pessoa que precisa socorrer alguém, né? Dar um veículo de emergência, o SAMU, por exemplo, precisa sair rapidamente, não ficar tão preocupado com aquela coisa na cabeça, não, será que está ligado o sistema de iluminação, será que está ligado o giroflex? Importante ligar, só que em alguns casos realmente o pensamento ali não comporta a situação, que é realmente ou promover a segurança, perseguir e capturar o infrator, ou realizar o salvamento daquela pessoa, né? São situações mais de exceção mesmo. Isso é importante também, né? O pessoal saber sempre, né? Eu peço os militares que estão ouvindo a gente aí, sempre possível fazer o uso do cinto de segurança, fazer o uso do capacete para jugular a presa, porque isso aí vai mitigar riscos da gente se acidentar e se vitimar, né?
seja por lesão ou fatalmente. Né? É um recado importante que a gente tem que dar para o nosso militar. Para o cidadão de casa, né? Nós também somos condutor de veículo, teve uma alteração no CTB, nós vamos ter desconto em multa agora? Como é que vai funcionar isso daí? Correto. Na verdade, trata-se do SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, que já é instituído desde abril de 2021, inclusive no Código de Trânsito Brasileiro. O condutor ele precisa ter 3 requisitos para que ele possa conseguir, que ele tem direito a esses 40%. Ele tem que aderir ao sistema antes da notificação encaminhada pelo órgão responsável pela penalidade da multa. Ele tem também que abrir mão da defesa prévia e do recurso, depois que essa multa chegar, e ele tem que assumir o cometimento dessa multa. Tem que dizer que foi ele, que reconhecer que ele cometeu a mesma multa. Tendo esses 3 requisitos, ele faz jus aos 40% de desconto que o Estado vai dar. A diferença é que agora inseriu-se mais um artigo nessa legislação. Porque antigamente, antes desse artigo entrar em vigor, os órgãos que aplicavam as multas, eles alegavam que, quando a pessoa entrava com esse recurso, eles alegavam que eles tinham desconhecimento ou que eles não deveriam fazer porque não tinha nada documentado. Agora, nesse novo artigo, o Estado obriga esses órgãos autuadores, mesmo que eles não tenham feito adesão ao sistema, de permitir que essa pessoa consiga esse direito. Que é uma incompatibilidade, né? Isso, exatamente. Agora o órgão não pode falar, eu não aderi, então eu não vou aplicar esse desconto. Ele é obrigado pela legislação a aplicar o desconto, mesmo que ele não tenha feito adesão ao sistema, desde que o condutor tenha feito adesão ao sistema. De novo, só deixa bem claro, né? Não adianta eu tomar a multa hoje e amanhã eu querer aderir, não. Ligar que aderir hoje e tomar a multa depois. Ela não tomar a multa, viu, gente? Mas se tomar, a multa eu já tenho que ter feito a adesão primeiro ao SNE, né? Que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Para quem não conhece, essa notificação eletrônica chega no aplicativo do CNH Digital, tomou a multa, ou melhor, a notificação foi expedida, ela já chega no seu celular, você consegue pelo aplicativo ir lá e já expedir o boleto da multa com desconto. É uma ferramenta interessante. De novo, o ideal é não tomar multa, viu, gente? A adesão mesmo pode ser feita pelo aplicativo. A adesão pelo próprio aplicativo. Depois a gente pode até fazer um passo a passo ensinando o pessoal de casa a mexer no aplicativo, tem muita gente que não sabe, inclusive os nossos colegas de serviço também, alguns não conhecem a ferramenta. Bom, nosso podcast chegando ao fim, a gente queria saber aí se o Eliésio, o Dias e o Marcos tem um recado para o pessoal de casa. Claro, vamos inicialmente aqui fazer uma orientação, né, a todos os condutores, principalmente de Belo Horizonte, tal qual nós militares fazemos quando vamos sair para o serviço, que eles façam a inspeção, né, de primeiro escalão dos seus veículos, olhando água, olhando se trocou óleo, olhando os pneus, a direção do veículo, evitar a bebida alcoólica, sem sombra de dúvida, acho que é um dos maiores problemas que a gente tem de morte no trânsito. Usar o cinto de segurança em todos os condutores, inclusive os passageiros que estão no banco de trás, colocar as cadeirinhas, os bancos, os assentos de elevação para as crianças menores de 10 anos e toda a cautela necessária durante a condução do veículo. Mais um recado, não vamos espalhar os locais das blitz nos grupos, que a gente tem conhecimento que é feito muito. Então pense que um dia vai ser você que pode ter seu veículo ou a sua vida ceifada por um condutor que não passou pela blitz porque você orientou que ele não passasse, apresentando os locais em que nós estamos. Inclusive no último turno, né, nós conduzimos um rapaz aí que ele tinha bebido e usado substância psicoativa, estava com droga no carro, estava com passageiro, estava sem cinto, estava com o veículo roubado. Essa pessoa poderia cometer um sinistro de trânsito e ceifar a vida de um cidadão de bem. Então vamos divulgou evitar, a blitz, né? que divulgou a blitz, inclusive. Então vamos evitar esse tipo de comportamento, pensando que pode ser você ou um familiar seu depois acometido por uma situação trágica dessa. Exatamente, eu também queria convidar toda a população aí. Não precisa ser só de Minas, né? Hoje o podcast vai estar no YouTube, então qualquer pessoa é convidada a assistir, até porque o Código de Trânsito Brasileiro ele rege toda a legislação federal, né? E convidar você a participar desse podcast, assistir, acompanhar, porque aqui a gente dá dicas sobre trânsito, a explicação de como as normas funcionam, como elas são aplicadas, porque entendemos que realmente normas de trânsito são mais complexas. E aqui a gente está fazendo um papel educacional, porque a gente sabe que a solução a longo prazo é a educação. E é para isso que o podcast está aqui. Já a minha orientação é a respeito do nosso serviço, né, do dia a dia, que é a Blitz. É o pessoal ter uma visão um pouco diferente do que é a Blitz, né? Sabendo que não é só uma questão de comissão, não é uma questão de
repressiva, né? A gente está ali, igual o próprio sargento falou, né? A gente tira da rua gente que às vezes está embriagado, veículo que está em mau estado de conservação mesmo pode trazer um tipo de acidente. E, então, assim, ver por esse outro lado, né? Que é uma questão de garantia de segurança nas vias públicas. O condutor que possivelmente estava utilizando o veículo para praticar algum crime, alguma coisa assim. O próprio veículo já foi, né? Objeto de crime, né? Foi roubado, não está nascendo tendo muito caso de veículo clonado, né? Ele aparenta, você consulta a placa, aparenta ser legal, mas quando você vai certificar os sinais identificadores do veículo, a gente confirma que é um veículo clonado, né? Para não ficar nenhuma lacuna, o senhor falou sobre Transitolândia no começo, né? A gente acabou é verdade, Transitolândia. Transitolândia é um trabalho lindo que a Polícia Militar faz, tal qual o PROERD, cada um com sua finalidade, mas como o assunto hoje é trânsito aqui, a Transitolândia é uma espécie de escolinha para as crianças que estudam nos colégios militares aqui, mas acho que todo pai tem o dever de orientar seus filhos a como conduzir um veículo, então isso começa desde pequeno. Então só para engrandecer o trabalho da Polícia Militar aí, que está cuidando dos novos condutores e futuros novos condutores a ter responsabilidade no trânsito. Senhores, gostaria de agradecer muito, senhores, pelo tempo disponibilizado, que a gente sabe a correria que é. E gostaria de parabenizá-los também pelo ótimo serviço prestado aqui no Batalhão de Trânsito. E muito obrigada por trazer as informações para a gente, essas alterações. A gente não completa, mas ela está bem representada aqui. Muito bem representada. Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los a estar participando aqui participando não, né? Ouvindo, né, o nosso podcast, assistindo o nosso podcast, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui pra gente. Pode mandar no nosso canal do YouTube aqui, pode mandar pelo Instagram, BPTran, PMMG, pode pesquisar lá, o nosso batalhão tá lá, vira e mexe a gente manda umas caixinhas de perguntas, quer perguntar para os nossos próximos convidados, quer sugerir temas de entrevista, manda pra gente que o nosso objetivo é interagir com vocês aí e esclarecer as dúvidas, como bem disse o pessoal aqui, fazer a parte de educação para o trânsito também, que é muito importante. Então, para a gente poder finalizar aqui, o nosso batalhão de trânsito, batalhão de polícia de trânsito, já com 52 anos, garantindo o seu direito de ir e vir com segurança. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança. É eu, né? Vamos lá, então. 3, 2, 1...